2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9. Eu vou ler na minha versão revista e atualizada. Você, por favor, acompanhe a leitura. Está escrito assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nós temos visto, irmãos, por 4 domingos, hoje, incluindo hoje, 4º domingo, que esta passagem nos ensina que a vida da igreja nos últimos dias seria uma vida difícil. E nós vimos durante 3 domingos que o que torna a vida da igreja difícil são pessoas, são os homens, a humanidade é que torna a vida da igreja difícil. E por quê? Porque as pessoas têm amor por si mesmas. O amor que as pessoas têm por si mesmas é o grande obstáculo que a igreja enfrenta. Talvez se alguém perguntasse para você, qual é a dificuldade que a igreja enfrenta? Que dificuldade a igreja enfrenta no seu ponto de vista? Se alguém perguntasse isso para você, e você não tivesse estado aqui nos últimos 3 domingos, qual seria a sua resposta? O que para você torna a vida de uma igreja difícil? Talvez a nossa resposta, meus irmãos, a primeira coisa que talvez viesse à nossa mente seria, perseguições. As perseguições que a igreja tem enfrentado ao longo de seus 2000 anos de história é que torna a vida da igreja difícil. A igreja nos dias de Timóteo, por exemplo, já estava sendo perseguida. O apóstolo Paulo, que era o pai da fé dele, aquele que havia ensinado ele, que havia sido usado por Deus para preparar Timóteo para ser um líder da igreja, ser um pastor, estava preso, e estava preso por causa de Cristo. Ele diz isso no capítulo 2, versículo 9, versículos 8 e 9, veja o que ele diz aí, no capítulo 2, versículos 8 e 9, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada, ele estava preso por causa de Cristo. Então a igreja naqueles dias estava sendo perseguida a ponto de um dos seus líderes, que era o apóstolo Paulo, conhecido em todas as igrejas praticamente no Império Romano, ele estava preso por causa de Cristo. No entanto, ele não diz que a dificuldade da igreja era por causa da perseguição. A igreja estava sendo perseguida, mas os tempos difíceis que ele aponta que a igreja enfrentaria não foi a perseguição. Então a igreja não encontra tempos difíceis por causa da perseguição. Talvez alguns digam que o governo torna a vida da igreja difícil. Talvez se nós tivéssemos um governo genuinamente cristão, a vida da igreja seria facilitada. Talvez se nós tivéssemos um governo que não aprovasse leis que contrariam diretamente aquilo que a palavra de Deus ensina, a vida da igreja seria facilitada. Talvez se nós tivéssemos um governo que cresce na Bíblia e então encorajasse a sociedade a viver padrões bíblicos, a vida da igreja seria facilitada. Naqueles dias, a igreja estava sob o governo do Império Romano. Nero era o imperador. Nero, meus irmãos, era um homem que conta a história que era um homem maluco.
um homem com mania de grandeza. E ao que tudo indica, ele pôs fogo na cidade de Roma, porque ele queria construir um novo palácio. Ele queria fazer construções maiores, e não tinha espaço na cidade de Roma, e ele então teria ateado fogo, ainda que hajam dúvidas se foi ele mesmo, mas ao que tudo indica, ele teria ateado fogo na cidade de Roma. E depois, quando começaram a desconfiar que foi ele que pôs fogo em Roma, ele acusou os cristãos. E ele mandou matar os cristãos. Muitos crentes naqueles dias foram entregues aos animais, aos cães, para serem dilacerados pelos animais. Outros foram queimados vivos. Disse que Nero foi capaz de pegar cristãos, colocar fogo neles, para que iluminasse o seu próprio jardim, queimando pessoas vivas. Era esse o governo que a igreja tinha naqueles dias. É este governo que o apóstolo Paulo diz que a igreja tinha que inclusive respeitar, honrar e entender que apesar de ser daquele jeito, havia sido permitido por Deus. Então, se governo fosse o problema para a igreja, o apóstolo Paulo certamente teria dito: olha, os tempos da igreja serão difíceis, porque os governos não vão ajudar a igreja. O governo não ajudava a igreja naqueles dias, e nem por isso o apóstolo Paulo diz que a vida da igreja era difícil por causa do governo. A igreja estava sob um governo tirano e maldoso, mas o apóstolo Paulo não diz que a dificuldade da igreja seria por causa do governo. Paulo diz que a igreja encontraria dificuldade por causa de pessoas que estão próximas da igreja e até mesmo dentro da igreja. É isso que torna a vida da igreja difícil. Porque ela tem que lidar com pessoas, lidar com os desejos das pessoas, com o amor que as pessoas têm por si mesmas. Por isso os tempos da igreja são difíceis, porque eles são causados por causa do amor que as pessoas têm por si mesmas. Por isso ele começa dizendo que os tempos da igreja serão difíceis, porque os homens serão egoístas, literalmente amantes de si mesmos. Pessoas que amam a si e querem agradar a si mesmos o tempo todo. Meus irmãos, então isso é o que torna o evangelho difícil de ser pregado, de ser vivido, é por causa do egoísmo das pessoas, a paixão que as pessoas têm por si mesmas. As mudanças que acontecem no evangelho, elas acontecem por causa do amor que as pessoas têm por si mesmas. A transformação que tem acontecido nos cultos, transformando o culto num momento de diversão, de entretenimento para as pessoas, ocorre pela dificuldade que a igreja tem de lidar com o amor que as pessoas têm por si mesmas. Então a igreja, sem perceber, pode ir gradativamente cedendo às paixões, aos desejos das pessoas, e o culto então se torna um entretenimento voltado para agradar pessoas. A baixa do padrão de santidade acontece por causa do amor que as pessoas têm por si mesmas. Então, as igrejas, se nós não tomarmos cuidado, há um temor em nós, de não querer desagradar as pessoas, de não querer ofender as pessoas. Então nós podemos, sem perceber, começar a baixar o padrão de santidade, com medo de ofender as pessoas, de desagradar as pessoas. Então começa-se a haver uma mudança naquilo que a palavra de Deus ensina, e começa-se a tolerar o pecado, aquilo que sabidamente Deus odeia, porque nós temos temor das pessoas, e não temos o temor de Deus. Então nós ficamos com medo de ofender as pessoas, e podemos gradativamente baixar o padrão de santidade que Deus espera, com medo de que as pessoas vão embora. Isso é o resultado do quê? Do amor que as pessoas têm por si mesmas. E nós tememos isso. Quando se fala, meus irmãos, em contextualizar o evangelho à época moderna, eu penso que a mensagem do evangelho pode ser contextualizada. A Bíblia nos fala sobre isso, de nós sabermos como comunicar o evangelho a uma determinada cultura. Mas quando se fala disso, eu temo que as pessoas estejam falando de como agradar mais as pessoas. E não é isso não é contextualização. E como atender mais as pessoas no desejo que elas têm por si mesmas, no amor que elas têm por si mesmas. Então, quando se fala de contextualização, o que pode estar se falando é a tentativa de agradar mais aos homens e não agradar a Deus. E Jesus disse que isso é impossível, não é impossível você agradar a si mesmo e agradar a Deus. Você não consegue fazer as duas coisas. Você agrada a Deus e nega a si mesmo, ou você atende a si mesmo e nega a Deus.
É impossível fazer as duas coisas. O próprio apóstolo Paulo disse que ele não vivia para agradar a homens. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele diz: procuro eu agradar os homens? Se agradasse aos homens, já não seria servo de Cristo. Então, eu sou servo de Cristo, ou eu agrado os homens. Então, a primeira razão que nós vimos para que os tempos da igreja fossem tempos difíceis, foi o amor que as pessoas têm por si mesmas. E nós vimos depois 18 características que decorrem do amor que as pessoas têm por si mesmas. 18 adjetivos que o apóstolo Paulo usou aqui nos versículos 2 e 4 para falar o que resulta do amor que as pessoas têm por si mesmas. Ele começou com o egoísmo e terminou mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é o que reflete de fato o amor que as pessoas têm por si mesmas. Isso aqui, esse quadro então que foi pintado para nós nos versículos 2 e 4, é um quadro que o próprio Espírito Santo nos deu. O que é o ser humano? O ser humano é isso aqui. Para ser bem claro com você, o que é você aos olhos de Deus, o que sou eu aos olhos de Deus, é exatamente isso que está aqui nos versículos 2, de 2 a 4. Esse é o quadro que o Espírito Santo nos deu aqui, do que é o ser humano. Então a vida da igreja, ela é difícil, não por causa da perseguição, não por causa de um governo, ela é difícil por causa do amor que as pessoas têm por si mesmas. E o apóstolo Paulo aqui, usado pelo Espírito Santo, está dizendo para a igreja que nós temos que saber isso. Por isso ele diz: sabe pois isto, sabe porém isto. É um mandamento para nós sabermos. Timóteo tinha que saber como pastor da igreja, eu tenho que saber como pastor da igreja, nós temos que saber como líderes da igreja, você tem que saber como membro da igreja. Sabe porém isto, os últimos dias serão dias difíceis. Difíceis porque as pessoas amam a si mesmas, por causa do amor próprio. Esse foi o primeiro ponto que nós vimos em 3 domingos. E hoje nós vamos continuar. Então, por que os dias da igreja são dias difíceis? Primeiro, por causa do amor próprio. E segundo, meus irmãos, por causa da falsa piedade. No versículo 5 ele diz assim: estas pessoas, tendo forma de piedade, negam o poder de Deus. Ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Paulo ordena Timóteo aqui a fugir desse tipo de homem, que estava se aproximando da igreja, que por dentro eles eram desse jeito, exatamente como está escrito aqui nos versículos de 2 a 4, mas por fora eles tinham uma forma de piedade, eles pareciam crentes. Eles pareciam ser pessoas tementes a Deus. Eles eram disfarçados. Eles tinham uma falsa piedade e eles estavam se aproximando da igreja. Mais do que se aproximando, eles queriam ensinar na igreja. Eles queriam ascender à liderança da igreja. Eles queriam ser mestres na igreja, pastores da igreja. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo: foge destes, porque por dentro eles são assim. Eles são caracterizados por isso, mas se apresentam com uma forma de piedade. Eles parecem ser crentes, parecem confiar em Deus, mas eles são extremamente perigosos para a igreja. O que ele está dizendo é que esse tipo de homem era um perigo para a igreja. Eles poderiam causar um desastre para a igreja, porque eram homens que estavam querendo assumir a liderança da igreja. Então Paulo diz para Timóteo: foge destes, porque essas características estarão escondidas atrás de uma capa de piedade, de uma forma de piedade. Por isso é que é difícil identificar, meus irmãos. Por isso que a vida da igreja é difícil. É difícil identificar esse tipo de atitude, porque ele se apresenta como uma forma de piedade. E a gente parece certo, parece ser de fato temente a Deus, serem crentes verdadeiros, mas não eram. Então Paulo diz: foge destes. Essa também é, irmãos, uma dificuldade que a igreja encontra. São homens, na verdade, que são instrumentos de Satanás, que vêm para enganar a igreja, para atrapalhar a vida da igreja. Se infiltram como instrumentos de Satanás, tendo forma de piedade, mas não são salvos, eles negam o poder de Deus, são verdadeiros instrumentos de Satanás. Paulo já tinha falado sobre isso para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 11, quer abrir lá por favor? Faça isso por favor, abrir em 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11, veja o que ele diz nos versículos 14 e 15.
ele diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não se apresenta, meus irmãos, como ele é de fato. Satanás não vem do jeito que ele é. Ele vem transformado, ele vem fingindo ser algo que ele não é. E Paulo diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que ele vem como um anjo de luz. O príncipe das trevas, meus irmãos, ele não vem com as obras das trevas. O príncipe das trevas, quando ele se apresenta para a igreja, ele neste mesmo capítulo, veja o que ele diz no versículo 3. Ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo aqui, ele estava preocupado com a igreja. E ele entendia que Satanás estava se infiltrando na igreja através de homens que eram ministros de justiça, mas eram instrumentos de Satanás, porque o próprio Satanás faz assim. E Paulo, então, preocupado, ele diz: eu receio que vocês sejam enganados como Eva foi enganada. E vocês deixam a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. O evangelho é simples, meus irmãos. O evangelho não tem nada de complicado, ele não tem nada de complexo. A profundidade do ensino do evangelho, meus irmãos, não está na sua complexidade. A profundidade está no poder de Deus de salvar pecadores como nós. O grande amor de Deus, ele é simples e puro. E o apóstolo Paulo diz aqui: eu estou preocupado que vocês deixem a simplicidade, deixem a pureza e caiam no engano destes homens, que vêm com esses discursos, que pelo seu discurso, pela sua forma como ministros de justiça, parece ser, puxa, pelo jeito dele falar, pela forma diferente como ele fala, parece que realmente ele está certo. Não, o evangelho é simples. E o apóstolo Paulo tinha medo que eles fossem enganados, ele tem esse receio, e ele fala isso aqui. Porque Satanás sempre engana. Ele nunca aparece, meus irmãos, de uma forma feia. Ele nunca aparece de uma forma que as pessoas se assustem. Eva não ficou assustada quando ela viu a serpente. Ela dialogou com a serpente de uma forma tão natural. Não era feia a imagem para ela. As mulheres hoje odeiam serpentes porque depois daquilo Deus pôs uma inimizade. Mas não havia inimizade. Então ela foi enganada, ela cedeu. Então, irmãos, quando a gente vê essas religiões que nos assustam, que fazem coisas que a gente fica: meu Deus, como é que pode fazer um negócio desse? Esses cultos, até mesmo abertamente ditos como cultos a Satanás, que a gente ouve e a gente fala: meu Deus, deu até arrepio, a gente deu medo. Quando a gente vê essas religiões que vêm, às vezes até de fora do país, e se instala aqui, e a gente fica incomodado com aquilo. Mas eu penso que isso é muito mais obra do coração humano do que de Satanás mesmo. Porque Satanás, ele nunca se apresenta de uma forma que nos assusta. Ele nunca se apresenta assim. Da gente olhar e falar: meu Deus, que coisa feia. Como é que pode uma pessoa fazer esse tipo, praticar esse tipo de religião? Que coisa feia. Eu penso que isso é muito mais obra do coração humano do que de Satanás. Eu lia, irmãos, a respeito de uma igreja, chamada Igreja de Satanás. E os crentes ouvem: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Igreja de Satanás. Tem 11 mandamentos, porque Deus tem 10, né? A igreja de Satanás tem 11. E o 11º mandamento, ele diz assim: se estiver em território aberto, não incomode ninguém. Mas se alguém o incomodar, peça que pare. E se ele não o fizer, destrua-o. É o 11º mandamento da igreja de Satanás. Aí eu li todos os 11 mandamentos lá, e comecei a ver aquilo, eu falei: puxa, isso aqui pode até ser encorajada por Satanás, mas isso aqui é muito mais obra do coração humano do que de Satanás. Porque Satanás, quando ele vem, ele não se apresenta assim. Ele se apresenta como um anjo de luz, e os seus ministros como ministros de justiça. Satanás sempre vem bonito, trajado de piedade,
como um anjo de luz. Os seus ministros se apresentam como ministros de justiça. Meus irmãos, eles não vêm apresentando todas as 18 características que decorrem do amor próprio, como o apóstolo Paulo disse. Eles não vêm demonstrando que eles amam a si mesmos, que eles são avarentos, que eles são arrogantes, jactanciosos, que eles são desobedientes aos pais, que eles são impiedosos, que eles são irreverentes. Eles não vêm assim. Eles vêm bonitos, porque são ministros de justiça. Parece que ensinam que é justo. Justiça na Bíblia tem a ver com o caráter de Deus. Tem a ver com as coisas que estão ligadas a Deus. Então eles falam de Deus. Eles cantam para Deus. Eles oram a Deus em nome de Jesus. Eles são ministros de justiça. Eles falam do Evangelho. Mas eles são instrumentos de Satanás. Quer um exemplo na Bíblia? Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos. Ele e Barnabé, ele e Silas estavam pregando o Evangelho lá em Filipos. E uma garota vinha atrás deles, enquanto eles estavam lá por vários dias. E enquanto eles anunciavam o Evangelho, aquela garota ia atrás deles e diziam: estes homens vos anunciam o caminho do Deus Altíssimo. O que tem de errado no que essa menina falou? O que o apóstolo Paulo pregava? Não era a mensagem do céu? E essa menina vinha atrás deles dizendo: estes homens vos anunciam o caminho do Deus Altíssimo. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pelo discernimento que ele tinha por ser um apóstolo de Cristo, ele vira-se para aquela menina e expulsa um demônio dela. Ela era uma endemoniada, mas estava afirmando que aquilo que Paulo pregava era algo que vinha do Deus Altíssimo. Porque Satanás nunca vem, irmãos, feio. Ele vem como um ministro de justiça, como um anjo de luz, falando coisas que parecem ser de Deus. Mas qual o intuito dele? Diluir a mensagem do Evangelho. Misturar a mensagem do Evangelho com outras coisas, para que o Evangelho perca seu poder. Para que as pessoas sejam enganadas, pensando que são salvas, quando nunca conheceram a Cristo como seu Salvador. É por isso que eles vêm em forma de piedade. Volte lá para 2 Timóteo. O que significa a palavra piedade? Quando ele diz aqui: tendo forma de piedade, no versículo 5, negando-lhes entretanto o poder. Piedade, meus irmãos, é uma palavra que fala de tudo o que é ligado a Deus. Fala do culto a Deus, tem a ver com adoração, reverência, fidelidade a Deus. É assim que ele se apresenta, é assim que seus ministros se apresentam, com forma de piedade. E toda aquela maldade então fica escondida atrás de algo que fala de Deus, que apresenta a Deus. Por isso que a vida da igreja é difícil, porque enxergar essas coisas, discernir essas coisas, não é uma tarefa fácil, porque fala de Deus, canta para Deus. Meus irmãos, a gente vê isso nas músicas. Nas músicas. Eu estava me lembrando, até comentei com o Heron, a facilidade que a gente tem na internet hoje, né? Quando a minha mãe se converteu lá nos anos 70, 1977, eu tinha 6 anos de idade. Aí eu lembro que meus irmãos mais velhos compravam os LPs, que os jovens nem sabem o que é LP, né? Eles compravam os LPs, tinha o toca-discos, né? E aí tinha uma música que me marcou muito na minha infância, de um irmão que gravou este LP. Aí eu me lembrei da primeira frase da música, eu não lembrava mais, só lembrava a primeira frase. A internet ela tem essa facilidade, né? Digitei lá a frase da música, achei a música. E aí eu comecei a ouvir a música, comecei a prestar atenção na letra. E aí comparei com uma outra música que eu já conhecia agora, da nossa geração. E essa música, irmãos, ela é até um tanto fantasiosa, é como se fosse um crente conversando com Jesus. Então o crente dizia para Jesus assim: viajando em triste solidão, ninguém me procurou. O peso enorme do pecado, maior se me tornou. Então eu disse a Jesus Cristo: ninguém me ajudou. Então ouvi Jesus assim dizer: caminho do Calvário, meus pés também trilhou. A cruz que eu carregava, meu corpo recurvou. Prossegue, ó peregrino. A aurora vem enfim. A tua cruz carrega e segue-me.
Veja, um crente falou para o Senhor: Senhor Jesus, eu estava viajando sozinho, ninguém me ajudou. Eu estava viajando sozinho, Senhor, o pecado foi um peso para mim, e ninguém veio me socorrer. Aí o que Jesus diz para ele? É assim a sua vida? Olha, o caminho do Calvário, meus pés também trilhou. A cruz que eu carregava, meu corpo recurvou. Prossegue, peregrino. A aurora vai vir no fim. A tua cruz carrega e segue-me. Aí eu ouvi uma outra música, irmãos, que dizia assim: aquela pessoa que viu você passando necessidade e não te ajudou, um dia você vai estar no palco e ela vai estar lá, vai ter que te aplaudir. Que diferença, né, irmãos? Vai ter que te aplaudir, porque Deus vai te dar vitória. Olha que diferença. Um disse: Senhor, ninguém me ajudou. Jesus falou: pega a sua cruz e carrega, porque eu também carreguei a minha e eu tive que ir até o fim. A cruz recurvou meu corpo. Na segunda estrofe ele fala: Senhor, eu tenho deixado tantas coisas para te servir, Senhor. Senhor Jesus, eu também deixei minha glória no céu e deixei tudo para te servir e dar a minha vida por ti. Então tua cruz carrega e segue-me. Percebe? Mas tem essas músicas, meus irmãos, que fala de Deus, que Deus vai te dar a vitória, que fala de Jesus. Mas se você perceber, aquilo não é piedade verdadeira. Aquilo é o amor por si mesmo, disfarçado de piedade. Por isso é que é difícil perceber essas coisas. Irmãos, eu li num livro uma comparação interessante. Satanás, ele nunca vem feio, como o texto diz. Ele vem sempre bonito. E aí, como seria uma cidade que fosse absolutamente governada por Satanás? Eu li uma comparação feita por um pastor chamado Barnhouse, está no livro Deus Forte e Pais Fracos, foi lançado até pouco tempo atrás, pela editora Fiel. E ele, aquele que escreve o prefácio do livro, ele abre contando essa comparação que esse pastor fez. Como seria uma cidade se ela fosse totalmente governada por Satanás? Como que ela seria? Vamos aplicar na nossa cidade. Como seria São José dos Campos se São José dos Campos fosse governada por Satanás? Totalmente governada por Satanás. Como seria? Talvez alguém imagine: pastor, eu acho que ia ter muita droga na rua, eu acho que teria muita violência. Se Satanás governasse a nossa cidade, eu acho que teria muita prostituição, muitos palavrões seriam ouvidos na rua o tempo todo. Eu acho que teria muito mais corrupção do que tem. Eu acho que assim que seria uma cidade governada por Satanás. Aí aquele pastor, ele disse assim: não, no meu entendimento, se uma cidade fosse governada por Satanás, ela teria pessoas educadamente andando pelas ruas. As ruas seriam totalmente limpas, não haveria lixo no chão. As crianças seriam muito educadas e cumprimentariam os adultos: bom dia, boa tarde minha senhora, boa noite. E as famílias, aos domingos de manhã, elas sairiam pelas ruas num dia ensolarado, iam se encontrando umas às outras e se cumprimentando com muita gentileza, as crianças respeitando os adultos, e juntos elas caminhariam para a igreja. Não encontrariam drogados nas ruas, não encontrariam prostitutas nas ruas, não ouviriam palavrões nas ruas. Todos estariam absolutamente bem comportados e se dirigindo para uma igreja aos domingos de manhã. Esta seria uma cidade governada por Satanás. A diferença é que naquela igreja não se estaria pregando o evangelho, não se estaria falando de Cristo, não estaria falando do pecado, não se estaria chamando a pessoa a arrependimento, não estaria a pessoa chamando a se dobrar diante de Deus e confessar o Senhor como seu Salvador, clamando a Ele que salve a sua vida. Ele poderia até estar falando de Deus, cantando para Deus, falando em nome de Jesus, mas não estaria falando o evangelho de Jesus Cristo, porque o problema dele é com o evangelho. Ele quer retirar o evangelho. Pode falar de Deus, cante para Deus, ore em nome de Jesus, mas não tenha a cruz. Por que Paulo diz para fugir destes homens? Quinta-feira, na nossa reunião de homens, pastor Rubens fez uma percepção, deu uma percepção muito interessante dessa passagem.
Paulo diz aqui para Timóteo fugir destes homens, porque estes homens nunca diriam para as pessoas que elas são egoístas, que elas são avarentas, que elas são jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras. Estes homens nunca diriam isso. Quem diz isso é quem é salvo. Quem diz isso é quem prega a verdade. Então Paulo diz para Timóteo: foge destes homens, porque esses homens vão falar coisas boas para vocês, eles vão enganar vocês, eles vão ensinar vocês a se amarem cada vez mais, eles vão ensinar vocês a correrem atrás dos seus interesses cada vez mais. Então eles não falarão da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo me diz que eu sou assim. A cruz de Cristo me diz que eu sou egoísta, que eu sou avarento, que eu sou jactancioso, que eu sou caluniador, que eu sou um blasfemador, que eu amo a mim mesmo, amo mais os meus prazeres do que a Deus. Essa é a minha natureza, e a cruz me confronta com isso, e ela me diz: arrependa-se disso. Então o problema não é falar de Deus, o problema é quem é você e quem é Deus. Estes homens nunca falariam isso, porque eles apenas tinham forma de piedade e negavam o poder de Deus. Assim seria uma cidade governada por Satanás. Se você ama a si mesmo, você vai dizer: ô pastor, então eu queria uma cidade assim. Se você ama o prazer, você ia querer uma cidade assim? Que cidade legal para se viver. Mas se você ama a Deus, se você ama Cristo, você fala: não, eu lido com os problemas, nós vamos ter dias difíceis, mas nós estamos caminhando como Cristo caminhou até o Calvário. E onde Ele está hoje? Assentado à destra de Deus, e intercede por nós. Onde nós estaremos? Diante do trono de Deus. A aurora vem no fim. Aqui a caminhada é difícil. Então como nós podemos identificar o falso ensino, irmãos? Como que a gente identifica o falso ensino? Ele é difícil de ser identificado, mas nós podemos identificar. O falso ensino, ele não fala do ser humano desse jeito aqui. Quando a mensagem elogia demais o ser humano, desconfie. Quando a mensagem fala muito bem de você, desconfie. Isso é característico do falso ensino. Aqueles homens não falariam estas coisas que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, aqui falou. Essa é uma característica do falso ensino. Quando ele elogia o homem, quando ele exalta o homem, quando ele prega só vitória para o homem, ele é falso, porque ele não confronta pecados. Ele não leva a pessoa a refletir diante de um Deus santo. Ele não fala como o ser humano é de fato, como o apóstolo Paulo falou nesta passagem aqui. Ele não apresenta a realidade, ele apresenta ilusão, mentiras, coisas ilusórias para as pessoas. Ele não diz para as pessoas que seguir a Deus, para seguir a Deus haverá lutas, dificuldades, tribulações. O falso ensino não fala isso. O falso ensino diz que tudo vai ser fácil, como disse Jeremias, aqueles que dizem paz, paz, quando não há paz. Isso é uma característica do falso ensino. Ele nunca vai dizer que todos os homens são egoístas. Nunca vai dizer. E tudo o que decorre do egoísmo. Na realidade, irmãos, ele transforma disfarçadamente a mensagem do Evangelho, deixa de adorar a Deus e de cultuar a Deus e passa a ser um culto ao homem, uma adoração ao homem. Há muita falsidade, meus irmãos, muito mais do que nós imaginamos. Eu penso que há, irmãos, uma forma de piedade aí que nega o poder do Evangelho o tempo todo e talvez esteja muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então a igreja terá tempos difíceis. E por que os tempos da igreja serão difíceis? Por causa da falsa piedade. Terceiro, por que a igreja encontraria tempos difíceis? Meus irmãos, por causa da receptividade ao falso ensino. É o que ele vai dizer aqui, no versículo 6. No versículo 5 ele diz, foge também destes. E no 6 ele diz, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo diz aqui que alguns destes conseguiam entrar em casas, fingindo piedade.
e encontravam receptividade nas casas. O que significa dizer, irmãos, que a vida da igreja, os dias da igreja são dias difíceis, porque a igreja tem pontos vulneráveis, a igreja tem pontos fracos. Como num corpo, a igreja é comparada na Bíblia com um corpo, né? Como num corpo nós temos pontos vulneráveis, que são portas abertas para que as infecções entrem e se instalem em nossos corpos. A igreja também tem. A igreja tem pontos fracos. Dentro de uma igreja tem pontos, tem ambientes que são portas abertas para o falso ensino entrar e se instalar lá dentro. Uma igreja, ela não é isenta disso. O mundo entra através de brechas que ele encontra na própria igreja. Paulo diz aqui para Timóteo fugir destes homens, porque se Timóteo permitisse que estes homens falassem na igreja, Paulo sabia onde eles iam encontrar apoio. Em que casas eles iriam encontrar apoio? Eles entravam sorrateiramente nas casas. A palavra sorrateiro, meus irmãos, é entrar como um ladrão. Um ladrão, ele não demonstra que está entrando, né? Quando se dá por conta, ele já está lá dentro. Entrar sorrateiramente significa entrar como um ladrão, é o que ele diz. Eles não mostram que estão entrando. Eles não mostravam que eles eram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Eles não mostravam. Eles entravam sorrateiramente, disfarçados. E Paulo diz aqui que algumas mulheres da igreja iam dar ouvidos a estes homens. Paulo diz que eram mulheres fracas. Quando ele diz aqui mulherinhas, irmãos, no original está escrito exatamente assim. Ele usa o termo no diminutivo aqui, porque ele está falando de mulheres fracas. Era uma forma dele mostrar que elas eram susceptíveis ao engano. Elas eram susceptíveis às mentiras. Mais uma vez aqui, meus irmãos, a palavra de Deus divide homens e mulheres. Mais uma vez, a Bíblia mostra que homens e mulheres são diferentes, que eles têm estruturas diferentes. Pedro disse que a mulher é o vaso mais frágil, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ela tem que ser tratada com dignidade e com honra, com respeito pelos homens, porque a mulher é a parte mais frágil, ela tem que ser protegida. O próprio Paulo escreveu na primeira carta, no capítulo 2, versículos de 12 a 14, que ele não permitia que a mulher ensinasse e nem que exercesse a autoridade de homem. E ele diz por quê. Não é porque o apóstolo Paulo era um machista. Ele diz por que isso tinha que acontecer. Ele diz porque primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. Então não era uma questão cultural, não era uma questão de opinião do apóstolo Paulo, era uma questão da criação. Na criação Deus fez primeiro o homem e depois fez a mulher. E a ordem da criação demonstra o propósito que Deus tinha tanto para o homem quanto para a mulher. Então o apóstolo Paulo diz, primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. E ele diz, e Eva caiu em transgressão, não Adão, é ela que foi enganada. Então não é responsabilidade das mulheres liderarem a igreja, ensinar na igreja, porque homens e mulheres são diferentes. Aí o apóstolo Paulo diz aqui que o falso ensino, que vinha trajado de uma forma piedosa, ele diz que ele ia encontrar lugar no coração de algumas mulheres da igreja. Agora, irmãs, não se ofendam com o apóstolo Paulo. Ele não está se referindo a todas as mulheres da igreja. Por isso é que ele delimita aqui. Eram algumas mulheres, que ele chama de mulheres fracas, por isso que ele diz mulherinhas. Algumas mulheres que eram sobrecarregadas de pecados, que dariam ouvidos a estes homens. Então os tempos seriam difíceis para a igreja, porque a igreja tem pontos vulneráveis, onde o falso ensino entra e se instala. E o apóstolo Paulo aqui, então, se refere a um desses pontos que a igreja tem, e no caso aqui ele aponta essas mulheres de uma forma específica, ele não está generalizando. Aliás, a igreja, graças a Deus, tem muitas mulheres sábias, mulheres fortes, mulheres que contribuem de fato para o reino de Deus. E antes de você se ofender com o apóstolo Paulo, lembre-se que ele citou 2 mulheres nessa carta, que foram exemplares. Veja aí o capítulo 1, versículo 4.
Ele falando a Timóteo, ele diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Timóteo era o que era, irmãos, um homem preparado para servir a Deus, um homem sendo usado por Deus naqueles dias, porque ele teve 2 mulheres sábias na sua história. Aliás, no capítulo 4 aqui ele vai dizer que Timóteo sabia as Sagradas Escrituras desde a infância. Quem tinha ensinado as Sagradas Escrituras para ele desde a infância? Quem foi usado por Deus para ensinar as Sagradas Letras que tornavam Timóteo sábio para a salvação? E ele aprendeu isso desde quando ele era criança. Quem foi usado por Deus? Sua mãe e sua avó. Então o apóstolo Paulo não está generalizando aqui. Na igreja haviam mulheres sábias. E na igreja sempre há mulheres sábias. Então não se ofenda com o apóstolo Paulo. Ele não era um machista como falsamente muitos o acusam. Paulo está se referindo a algumas mulheres específicas aqui na igreja, naquela igreja. E ele diz que eram mulheres sobrecarregadas de pecados. Não quer dizer, meus irmãos, que essas mulheres viviam pecando notadamente, não é isso. O termo aqui, o verbo está na voz passiva. O que ele fala aqui é que algumas mulheres estavam sofrendo na sua consciência. Elas estavam com sentimento de culpa por causa de pecados, e elas tinham desejos, elas tinham paixões, elas queriam se ver livres daquilo, e elas tinham pressa. Então o termo aqui, sobrecarregadas, não fala da prática do pecado, mas fala da consciência, o peso na consciência, um sentimento de culpa pelo pecado. É isso que significa este termo. E ele está dizendo aqui que essas mulheres estavam sofrendo por causa disso, e queriam uma solução rápida. Elas queriam, então elas eram abertas a ouvir qualquer coisa, porque elas queriam encontrar uma solução rápida. Agora, meus irmãos, quando um crente quer uma solução rápida para os seus problemas, o falso ensino, irmãos, encontra facilmente um terreno fértil no seu coração. Quando o crente quer solução rápida para o problema, facilmente ele dá ouvidos às mentiras. É o que ele está dizendo aqui. Então o Evangelho, ele não promete solução rápida para você. O Evangelho diz que você já foi salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu quando o Senhor Jesus vier te buscar, mas ele diz que até lá, você vai ter que lidar com muitos problemas, com muitas dificuldades, e se você quer solução rápida, você vai dar ouvidos às mentiras, você vai sair da igreja, você vai procurar uma igreja que te promete solução mais rápido. Era o que ia acontecer com aquelas mulheres, porque elas estavam sobrecarregadas, elas queriam solução rápida, então elas estavam curiosas. Se você é um observador atento, você já percebeu, não porque você assiste, eu acho que você não tem que assistir, não é? Mas eu quis ver, então eu fui procurar as imagens dos cultos voltados para o ser humano. E quando a câmera corre pela plateia, meus irmãos, não precisa ser um bom matemático para ver que a maioria na plateia são mulheres. Esses cultos de prosperidade. Observe lá para você ver. Fica assim, vai aprender lá não, hein? Vai aumentar o nosso problema aqui, né? Já tem bastante, né? Mas observe para você ver. A maioria na plateia são mulheres. Porque as mulheres, elas ficam ansiosas, às vezes elas são até sinceras, elas querem uma solução rápida. Elas querem virar um botão e resolver tudo. E muitas vezes não é só financeiro. Às vezes são problemas mesmo de relacionamento, estão sofrendo com um filho problemático, um filho muitas vezes que está envolvido com coisas que ela não quer, e ela quer uma solução para isso, então ela é apressada, ela é ansiosa, e ela vai dar ouvidos a estas pessoas, ouvidos a estas mentiras. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que significa ser sobrecarregado de pecado, é um peso na consciência, um sentimento de culpa, e quer resolver aquilo rapidamente. Então eram mulheres curiosas, que queriam ouvir as novidades, e por isso seus corações estavam contaminados por suas paixões, e elas eram então terreno fértil para ouvir as mentiras. E Paulo diz aqui que elas aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprender aqui, o verbo aprender aqui, não é igual na nossa língua. Porque quando você diz para alguém que você aprendeu, então entende-se que você já absorveu aquele conhecimento e agora você está colocando aquilo em prática, já está instalado em você, você já aprendeu. Então aprender para nós tem a ver com o final de um processo. Você chegou à conclusão,
Se você disser para alguém, eu aprendi a dirigir, a pessoa vai dizer, então ele sabe pegar um carro e sair pela rua, porque ele aprendeu a dirigir. Uma criança aprendeu a ler, então você vai dar um livro para ela, ela vai ler o livro, porque ela já aprendeu. Ela aprendeu a somar. Então esse é o sentido do verbo aprender para nós. Aqui não. Aqui o sentido tem a ver com o processo. É uma pessoa que está ouvindo, aprendendo, mas nunca termina, nunca chega ao conhecimento da verdade, nunca conhece a verdade que liberta. São escravizadas por suas paixões. Ouvem e não chegam ao conhecimento da verdade, como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verbo conhecer aqui fala de ter um conhecimento preciso, um conhecimento correto da verdade. Por isso, meus irmãos, existem pessoas, existem líderes que ensinam o evangelho falso, porque tem gente que dá ouvidos ao evangelho falso. Às vezes a gente fica irritado com estes homens que estão falando tantas mentiras por aí, mas eles só falam porque tem gente que dá ouvidos. Gente que ouve e nunca alcançam a verdade, não são salvas. Talvez você já se fez a pergunta, como é que essa pessoa ouve tanto, mas nunca aprende? Nunca chega ao conhecimento da verdade? Como é que pode ouvir? Meus irmãos, essa é uma característica de uma pessoa que ama as mentiras. Ela não quer a verdade, ela não chega ao conhecimento da verdade. Então a vida da igreja, meus irmãos, ela se torna difícil por causa da receptividade ao falso ensino. E dentro da igreja tem pontos vulneráveis. Existem fraquezas dentro da igreja, terrenos férteis para que as mentiras entrem. Por isso que a vida da igreja é difícil. Quarto, por que haverá tempos difíceis para a igreja? Por causa da resistência à verdade. Veja o que Paulo diz, nos versículos 8 e 9. Ele diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo diz aqui que estes homens não conheciam a verdade. Pelo contrário, eles resistiam à verdade. Eram mentirosos, falsos mestres. Paulo compara estes mestres com dois homens aqui, chamados Janes e Jambres. Estes nomes não estão no Antigo Testamento. Eles não aparecem no Antigo Testamento. Mas como Paulo os conhecia? Como é que Paulo pode apontá-los aqui? Se estes nomes não aparecem no Antigo Testamento. Meus irmãos, Deus preservou estes dois nomes por meio de tradição verbal. O que é tradição verbal? O pai conta para o filho conta para o neto conta para o bisneto para o trineto para o tetraneto, e assim sucessivamente. E Deus foi preservando aquilo, e aquilo chegou até os dias do apóstolo Paulo. Sabe o que isso nos diz, irmãos? Que Deus usou a Bíblia para nos trazer a verdade, porque Ele quis. Porque se Ele quisesse usar a tradição verbal, um contando para o outro, a verdade também teria chegado até nós. Deus é poderoso para fazer isso. Mas Ele quis deixar escrita por sua livre vontade, por sua soberania. Ele quis nos dar um livro para que nós conhecêssemos a verdade. Mas se Ele não quisesse nos dar um livro e ela chegasse até nós por transmissão, por tradição verbal, também teria chegado sem problema algum. Porque o nome destes dois homens chegaram para Paulo por meio de tradição verbal. E o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever aqui e só aqui na Bíblia para dizer que eram nomes verdadeiros. E o que esses homens fizeram? Porque Paulo os cita aqui. É interessante, irmãos, o nome Janes significa aquele que seduz, e o nome Jambres, aquele que faz rebelião. Um é que seduz e o outro é o que faz rebelião. Agora, o que esses homens fizeram? Paulo cita aqui como se eles conhecessem. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes homens também vão resistir à verdade. Por que Paulo cita estes homens como se eles conhecessem? O que eles fizeram? Meus irmãos, estes dois homens eram
magos encantadores de Faraó, quando Moisés foi lá para libertar o povo de Israel. Deus deu autoridade para Moisés. Deus falou: Moisés, eu vou te dar poder, você vai operar milagres lá, para que a tua autoridade seja reconhecida lá. Senhor, eles não vão deixar. Não, o meu poder vai estar com você. Eu farei prodígios lá através das suas mãos, e eles vão ter que deixar o meu povo sair. Então Moisés recebeu o poder de Deus para chegar diante de Faraó e fazer prodígios, o que conferiria autoridade a Moisés. Mas o que Faraó fez? Quando Moisés chega lá no Egito a primeira vez, irmãos, ele chega com Arão está com o cajado dele na mão. Então Deus fala para Arão: joga o teu cajado no chão. Arão joga o cajado no chão, o cajado se transforma numa serpente. Aí Faraó diz: mas vocês sabem fazer isso aí? Meus magos também fazem. Aí os dois encantadores deles jogaram também uma vara no chão, a vara também se transformou numa cobra, uma serpente. Só que depois a serpente de Arão engoliu a dos dois lá, né? Mas Faraó não se deu por convencido. Se você tem essa autoridade, os meus também têm. Eles são iguais a você. Aí Moisés veio e transformou a água em sangue, pelo poder de Deus. O rio do Egito foi transformado em sangue. Os magos de Faraó também fizeram. Transformaram a água em sangue. Aí vem Moisés e traz a praga das rãs. Os magos de Faraó também fazem a praga das rãs. Percebe, irmãos? Satanás vai usando pessoas, querendo igualar pessoas aos enviados de Deus, para que ambos tenham o mesmo reconhecimento de autoridade, por imitação. Só que daí a terceira praga que Moisés leva ao Egito, através do poder de Deus, é a praga dos piolhos. E aí os magos de Faraó não conseguem fazer. E aí eles chegam à conclusão: isto é o dedo de Deus, não dá para a gente fazer. Então eles foram desmascarados. Assim como aconteceu com eles, Paulo diz que vai acontecer com estes homens. Assim como Deus operou lá com aqueles homens, Janes e Jambres, Paulo diz aqui que esses falsos mestres serão desmascarados também. Agora, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, eu gostaria que você compreendesse isso. O que ele está dizendo aqui é que os falsos mestres, eles querem ser reconhecidos com a mesma autoridade que os verdadeiros mestres são reconhecidos pela igreja. Eles querem fazer as mesmas coisas, e isso faz com que eles resistam à verdade. Eles imitam. Eles querem se apresentar como homens de confiança de fato. Eles querem autoridade sobre o povo de Deus. O que estava acontecendo ali era que Moisés não estava sendo reconhecido como alguém de fato enviado por Deus, porque haviam falsos encantadores fazendo as mesmas coisas. E é o que Paulo está dizendo aqui. Aliás, lá em Coríntios, ele também disse isso. Queira voltar lá, por favor, para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11. Quando ele fala dos falsos mestres, dos ministros de Satanás, que se apresentam como ministros de justiça. Veja o que ele diz aí em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 7. Veja o que ele diz no versículo 7. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam.
De quem ele está falando aqui? Dos falsos mestres, dos ministros de Satanás, que se apresentam como ministros de justiça, que queriam se fazer iguais aos apóstolos. Eles queriam ser iguais. Meus irmãos, esse é o problema que nós vemos, e eu gostaria que você compreendesse. Esse é o problema, irmãos, dos seminários hoje. Pastor, é errado seminário? Não, não é errado seminário. Seminário é coisa boa. Eu frequentei o seminário, louvo a Deus pela existência do seminário, pelo instrumento daqueles homens lá que me ensinaram muitas coisas e mudaram, foram instrumentos de Deus para mudar a minha visão, meu entendimento de como lidar com a Bíblia. Mas o fato é que muitos frequentam um seminário e saem com um diploma de teologia, e eles acham que isso confere autoridade para eles. Eles dizem, você tem seminário? Eu também tenho. Você tem autoridade de um diploma? Eu também tenho. E então eles querem se fazer iguais. O que confere autoridade não é o fato de você ter uma coisa que o outro tem. Assim como os magos de Faraó fizeram as mesmas coisas que Moisés fez. Isso não conferia autoridade a eles. Então o fato de uma pessoa ter um seminário, ter um currículo vantajoso, fez o seminário, fez um mestrado tal, fez o doutorado tal, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, meus irmãos. Eu estudei no seminário, fiz outros cursos e ainda quero continuar estudando e encorajo as pessoas a estudarem. Mas o que confere autoridade não é isso. O que confere autoridade não é o currículo de uma pessoa. É por isso que eu me incomodo às vezes, quando eu vou pregar, a pessoa vai apresentar, ele estudou no seminário tal, ele fez uma pós-graduação tal, ele é formado nisso, ele é formado naquilo. Eu falo, meu Deus do céu, não, isso não. Sabe o que confere autoridade? É uma igreja. É a igreja que confere autoridade, uma igreja local. E é por isso que eu prefiro ser apresentado como pastor da Igreja Batista Parque Industrial, não por causa dos diplomas que eu tenho, porque não é isso que confere autoridade a uma pessoa. Meus irmãos, conheço muita gente com muitos diplomas, ensinando mentiras da palavra de Deus. Mas ele disse, se você tem um diploma, eu também tenho. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Estes homens, eles são resistentes à verdade. Eles pensam que têm autoridade, como Janes e Jambres pensavam que tinham, mas eles não são. Eles querem se fazer iguais a nós. E o que o apóstolo Paulo fez na cidade de Corinto? Ele disse, meus irmãos, eu nem quis ser sustentado por vocês, eu tinha esse direito. Se eu vos anuncio o evangelho, que eu receba coisas materiais, porque vos prego o evangelho. Isso é lícito, é legítimo. Os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas ele diz, eu não quis ser pesado a vocês, e sabe por quê? Para cortar a ocasião àqueles que querem se fazer iguais a nós, mas que resistem à verdade. Esse é o problema, é isso que torna a vida da igreja difícil, meus irmãos. Eu fiquei refletindo sobre isso, irmãos. Falei, meu Deus, o que torna a vida da igreja difícil são líderes. Líderes que resistem à verdade. São homens que têm diplomas, homens que estudaram, mas eles resistem à verdade, eles não pregam a verdade, eles não falam a verdade, eles não dizem para as pessoas o que elas são de fato, como Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Volte lá para 2 Timóteo capítulo 3. Eles não dizem às pessoas o que elas são, mas eles têm diploma, eles têm o título de pastor, de apóstolo, seja lá o que for. Alguém conferiu esse título para eles, e o título parece conferir autoridade. Título não confere autoridade, diploma não confere autoridade. O que confere autoridade é vida com a igreja. Por isso que lá em Corinto também, irmãos, naquela carta, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, eu não tenho necessidade como tantos outros de mercadejar a palavra de Deus, eu não faço como os outros que carregam consigo cartas de apresentação, seus diplomas. Ele diz, vós sois a minha carta de apresentação, escrita no coração, escrita pelo Espírito Santo e lida por todos os homens. Sabe o que ele está dizendo? O que confere a autoridade a uma pessoa é vida com a igreja, é convivência com a igreja, é ser pastor de uma igreja, ser membro de uma igreja. É isso que confere a autoridade. Não é o título de pastor, não é o curso que fez, não é o diploma que tem, é vida com a igreja. Aqueles homens não tinham vida, e o apóstolo Paulo diz, e eles querem ensinar, mas eles serão desmascarados como foram Janes e Jambres. Então o problema, meus irmãos, que eu vejo hoje, o que torna a vida da igreja difícil, sabe por quê? É porque aqueles que têm
reconhecimento, títulos, eles não falam a verdade. Então nós falamos uma coisa aqui, eles falam outra lá. Você está falando isso aí, mas ele lá está falando diferente. Você é pastor, ele também é pastor. Você é mestre, ele também é mestre, mas ele está falando diferente. Aí o que a pessoa faz? Para onde ela vai? Para onde o coração enganoso, humano, que ama a si mesmo vai? Qual que ele escolhe? Eu vou ficar com ele, o caminho que ele está apontando é muito mais fácil. Sabe o que eu fico pensando? Mas eu disse isso aqui quando nós pregávamos em 1 Timóteo, que nós deveríamos ter muito menos pastores. Muito menos. Deveriam ser poucos pastores, poucas igrejas, mas que se falassem uma coisa só, a verdade. A nossa vida não seria mais fácil? Se você dissesse para alguém, eu sou da igreja. Por que você tem que, quando você fala que você é da igreja, a pessoa pergunta, qual é a próxima pergunta que a pessoa faz? Qual igreja? Eu sou da igreja batista. Não, qual batista? Aí você tem que falar até meu nome, pastor Clodoaldo, pastor David, pastor Rubens, sou daquela igreja lá, pastor Elias, Denis, sou de lá, pastor Fabrício, e aí começa a citar o nome dos irmãos. Por que a gente precisa disso? Sabe por quê, irmãos? Porque tem um monte de gente com título, falando outras coisas, resistindo à verdade. Isso é que torna a nossa vida difícil. É por isso que pessoas vão fazer piadas com aqueles que, é o que ele diz no capítulo 3 aqui, veja o que ele diz no capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que torna a nossa vida difícil? É porque tem gente que tem o título de cristão, tem a aparência de piedade, mas resiste à verdade. Ele não fala a verdade. Ele não diz o que é correto. E aí quem diz, as pessoas comparam. Isso torna a vida da igreja difícil, torna a mensagem da igreja enfraquecida. Então, meus irmãos, se alguém perguntasse para você o que torna a vida da igreja difícil, qual seria a sua resposta? O que torna os tempos da igreja tempos difíceis? O que torna a igreja, o que coloca para a igreja tantos obstáculos, tantas batalhas? Nossa vida, meus irmãos, seria muito mais fácil. Por exemplo, seria muito mais fácil ensinar o papel do homem e da mulher se todas as igrejas ensinassem. Seria muito mais fácil ensinar sobre a educação de filhos se todas as igrejas ensinassem. Seria muito mais fácil ensinar o que é adoração se todas as igrejas tivessem discernimento do que é adoração. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que a vida era difícil porque tinha homens que resistiam à verdade. Eles não falam. Eles não querem falar porque eles querem ser populares com as pessoas. Eles querem receber o louvor das pessoas. São amantes de si mesmos. E é o quarto motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz que a vida da igreja seria difícil. Aí Paulo dá uma mensagem de esperança para Timóteo. Ele diz, eles não irão avantes. Da forma como Janes e Jambres foram desmascarados, estes também serão mascarados. Existe uma tradição, irmãos, entre os judeus, de que Janes e Jambres, quando eles não conseguiram fazer as coisas que Moisés fez no Egito, eles se juntaram ao povo de Israel e saíram do Egito junto com o povo de Israel e foram caminhar para o deserto junto com o povo de Israel, tendo uma forma de piedade. E essa tradição diz que foram eles que induziram o povo de Israel a fazer o bezerro de ouro lá no deserto, a afastar o povo de Deus. Essa era uma tradição que existia entre os judeus. Mas Paulo diz que assim como aqueles homens não foram avantes lá com o povo de Israel, os falsos mestres também não irão. Eu não sei quando, irmãos, não sei quando, mas um dia Deus vai mostrar quem está com a verdade, quem de fato ama a verdade e quem resiste à verdade. Um dia Deus vai fazer isso. Eles não irão avantes, como o apóstolo Paulo diz aqui. Portanto, meus irmãos, se alguém perguntasse a você o que torna a vida da igreja difícil, qual será a sua resposta? Será que nós vamos dizer que são as perseguições que tornam a vida da igreja difícil? Será que nós vamos dizer que é o governo? Será que nós vamos dizer que é o mundo, irmãos?
Não, o mundo é que torna a vida da igreja difícil, a cultura do mundo. O que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo não é um problema para a igreja. Aliás, 1 João capítulo 5, meus irmãos, versículos 4 e 5, o apóstolo João diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Você não tem fé? Nós não temos fé? Então o mundo não é um problema para nós, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então o problema da igreja não é o mundo, não é o governo, não são as perseguições. Quais são os problemas da igreja? Quais são as lutas que a igreja encontra? São pessoas que estão próximas da igreja, estão envolvidas com a igreja e até dentro da igreja. Somos nós mesmos que precisamos lutar contra essas coisas. Lutar contra o amor que nós temos contra nós mesmos, lutar contra a receptividade ao falso ensino, lutar contra a falsa piedade e lutar contra essas coisas, esses líderes que ensinam estas mentiras que tornam a nossa vida difícil. Então o problema da igreja está dentro dos arraiais evangélicos. Estas são as causas que tornam a vida da igreja difícil. Haverá tempos difíceis por causa daquilo que está dentro dos arraiais evangélicos, não fora. Não é governo, não é perseguição, não é o mundo. São aqueles que trazem o nome de cristãos. Entre esses tem cristãos verdadeiros que estão sofrendo por causa dos falsos. É isso que torna a vida da igreja difícil. E vai ser a nossa luta, irmãos, até o dia que Jesus voltar. Encontraremos tempos difíceis, porque a verdade sempre vai ser atacada. Mas nós temos a esperança, estes homens não irão avante. É a promessa que Deus nos dá. Vamos orar?